Prezados irmãos e amigos, voltamos para fazer a nossa meditação semanal de coisas bíblicas. E como sempre fazemos, mais uma vez, queremos convidá-los, principalmente quem mora em Campo Grande. Porque quem mora em outros estados, em outras cidades, fica mais difícil. Contudo, vindo até Campo Grande, pode estar conosco para esse estudo bíblico. E de vez em quando a gente tem visitas de pessoas que moram bastante, bem longe daqui, e às vezes vêm no nosso estudo bíblico. Aonde que é que nós realizamos esses estudos? É aqui na Igreja Batista Centenário do Povo. Essa igreja fica aqui na Orla Morena, em Campo Grande. Rua Perseverança, número 21. Orla Morena é bastante conhecida aqui em Campo Grande. Rua Perseverança, número 21. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós estamos realizando um estudo bíblico na Igreja Batista Centenário do Povo. Rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí. Dadas essas palavras, esse bem-vindo para vocês que já estão conosco e já nos assistem costumeiramente, e vamos poder entrar agora no que vamos estudar e vamos falar neste vídeo. E de que vamos falar? Vamos falar de oração. E eu acredito que não vai ser só um vídeo falando de oração, mas porque nós estamos em Romanos capítulo 8, esse é o nosso texto de estudo bíblico aqui na Batista Centenário do Povo, todo domingo. Estamos estudando o livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, e estamos no capítulo 8, e é um capítulo bastante assim, profundo, né? Para um estudo bíblico, para contemplar tudo que se diz ali, tudo que Paulo diz ali, é difícil, e é mesmo muito profundo para a gente, em poucos minutos, falar alguma coisa. E por isso, nós vamos ficar só com um versículo hoje. E é o versículo 26, que vai estar falando sobre a intercessão do Espírito, que vai continuar, né? Vai continuar esse assunto aqui sobre a intercessão do Espírito. E o que diz esse versículo 26 do capítulo 8? Diz assim: também o Espírito, que é o Espírito Santo, viu? Está em letra maiúscula. Semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, Espírito de Deus, Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Pois bem, então, assunto bastante importante e de bastante profundidade para a gente estudar e falar. A oração é uma conversa com Deus. Nós conversamos com Deus como se Ele fosse da nossa família. É claro, porque como diz a oração do Pai Nosso, Deus é nosso Pai. Nós nos tornamos filhos de Deus através do novo nascimento, da regeneração. Então, para se tornar filho de Deus, tem que nascer de novo. Evangelho de João 1,12 diz que todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então é por Jesus que a gente se torna filho de Deus. E aí vai o meu convite para você. Quer se tornar um filho de Deus nesse sentido? Não somente criatura de Deus, mas filho, é por Jesus. É em Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Pois bem, vamos aqui para o versículo 26 de Romanos 8,
porque tem muita coisa aqui para a gente falar e eu não quero estender muito esse vídeo, porque vocês não têm muito tempo. Hoje é o tempo da rapidez. As pessoas não estão dispostas a ver coisa muito alongada. Não, as coisas hoje são rápidas. Mas o suficiente para a gente estudar o que está aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Porque primeiro o apóstolo Paulo fala assim, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos assiste em nossa fraqueza. Nos assiste em nossa fraqueza. O que é assistir? É claro que uma das qualidades do Espírito Santo, aliás, do nome do Espírito Santo, está lá em João capítulo 16, é o Paráclito, ou Consolador, o Ajudador. Lá João fala, Jesus falou sobre o Espírito Santo como o Ajudador. Então ele assiste nossa fraqueza. E sabe o que é a fraqueza aqui? É que nós, enquanto estamos no mundo, estamos no corpo físico, nós estamos sujeitos às fraquezas da carne, ou seja, os instintos carnais. Quais são esses instintos? Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo faz uma lista, que eu não vou me estender naquela lista, mas tem algumas coisas ali, né, que fala em inimizade, fala em idolatria, fala em gulodices, fala em adultérios, coisas da carne, isto é, coisas que não são espirituais. Essas são as nossas fraquezas, as coisas que o corpo físico tende a desejar e a praticar, mas o Espírito Santo nos ajuda a vencer essas tendências carnais. Outra coisa que ele diz, que não sabemos orar como convém. Como é que eu oro como convém? Existe uma maneira correta de orar como convém? Claro que, se for olhar do ponto de vista bíblico, Jesus disse que para orar a Deus, para pedir ao Pai, é em nome dele. Temos que pedir em nome dele. Temos que pedir em nome dele. Essa é a maneira bíblica de orar. Mas dizer como orar é difícil, porque não precisa saber teologia para orar. Não precisa saber teologia para orar. Doutrina cristã para orar. Não, orar é uma conversa com Deus. Você pode conversar com Deus. A Bíblia ensina que nós devemos encerrar a nossa oração em nome de Jesus, porque assim ele falou. Então é uma maneira bíblica, maneira teológica de orar é em nome de Jesus. Todavia, para Deus, essa conversa com Deus independe de teologia. Mas você precisa saber de uma coisa. É bom saber que nós devemos orar em nome de Jesus. Dizia um pastor, amigo meu, do passado, já faz muito tempo, esse pastor já está na glória de Deus, ele dizia assim, não devemos preocupar com quem está orando, se ele está orando certo, da maneira, vamos dizer assim, teologicamente certa, né? Teologicamente certa, se está na teologia ou não, está falando um bom português ou não, porque para Deus o Espírito Santo traduz e chega tudo direitinho na presença de Deus. Então orar como convém depende do Espírito Santo. Ele é que vai levar a nossa intercessão, fazer chegar na presença de Deus por Jesus de maneira correta. Não devemos nos preocupar, porque Deus conhece todas essas coisas. E aqui diz, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, intercede por nós diz aqui, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa gemidos inexprimíveis? Significa que não pode ser expresso, que não pode expressar. Então, assim que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, de maneira que não pode ser explicada. Isso que quer dizer inexprimíveis, não pode ser expresso.
Essa é a maneira que o Espírito de Deus intercede por nós ao Pai, na nossa oração, nos ajuda na nossa oração. Porque aqui ele diz que nos ajuda em nossas fraquezas. Sabe que essa palavra grega que está aqui é a mesma palavra que Jesus, Jesus dizendo de outro jeito, Lucas 10:40, fala que Marta estava preocupada ali na cozinha e Maria estava aos pés de Jesus. E então Marta pede: Senhor, fala para ela vir me ajudar. Ajudar aqui é uma palavra grega que está repetida por Paulo aqui nessa ajuda. Então aquela ajuda que Marta precisava na cozinha, quando ela estava lá fazendo almoço para Jesus, ou janta, não sei, é a mesma palavra que Paulo usa aqui, que ele ajuda nas nossas fraquezas, é aquela ajuda que nós precisamos. Então é uma ajuda bem boa, é uma ajuda suficiente, aquela ajuda que Maria podia dar para Marta, é o que o Espírito Santo nos dá. Pois bem, meus amigos, meus irmãos, nós não vamos poder aqui prosseguir pela meditação, porque já vai um bom tempo, mas queremos deixar essas coisas para vocês. O Espírito de Deus intercede por nós, sim, não sabemos orar como convém. Não precisamos preocupar na oração, porque o Senhor, o Espírito Santo, traduz para Deus e chega bem a oração na presença de Deus. Então ora do seu jeito, fala com Deus do seu jeito, mas também lembra de pedir em nome de Jesus. Lembra de pedir em nome de Jesus, que é bíblico para fazer isso. E que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas. Você tem muita fraqueza, eu tenho também, mas o Espírito Santo vai nos ajudar a vencê-las todas. E a outra coisa é que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de maneira que não pode ser explicada. É uma maneira espiritual. De tal profundidade é a intercessão do Espírito Santo diante de Deus, o Pai. Então esta é a minha meditação para você, e que Deus abençoe você e a sua família, e aí se torne um filho de Deus, crendo e nascendo de novo. Pede ao Senhor, o Espírito Santo, para fazer esse trabalho de novo nascimento na sua vida, se transformando uma nova criatura, como 2 Coríntios 5,17, nova criatura. E assim você também vai falar com Deus como um filho de Deus. Mas conversa com Deus, pede a Deus, pede em nome de Jesus, que é a maneira bíblica que ele ensinou. Jesus que nos ensinou isso aí. Pede assim ao Pai. Amém? E pode deixar o resto com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fazer esse trabalho de levar a intercessão corretamente na presença do Pai. Por Jesus. Por Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Fique com o Senhor, até a próxima meditação. Me assista também no YouTube, canal Reverendo José Fernandes de Assis. José Fernandes lá no YouTube, meu canal. E no Face, também estamos no Face. Nos acha aí no Face. Eu peço que você também faça duplicar, né? Duplique esta meditação através do compartilhamento, tanto no YouTube, tanto como no Face também. Faça o compartilhamento e curta. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.